sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fio Rocha, eu tô aqui com Adriano Fortier e Matheus Lopes na nossa sala de edição. Fala, galera, tudo bom? E aí, pessoal, tudo ótimo? Opa, que parada é essa, galera? Não, peraí, nada não, mano, nada não. Não está acontecendo Como nada. assim, gente? Porra, já estão gravando a cabeça do programa. Ô, Adriano, Matheus, os É caras invasão, descobriram a invasão. gente, mano. Tentamos roubar o programa dos caras e não conseguimos, velho. Bom, esses são os nossos amigos do Santa Mãe do Iso Alto, um podcast sobre videomaking. Uma nova geração de produtores de vídeo que roteirizam, filmam e editam o próprio material. Eles estão por dentro das novas tendências, se adaptando às constantes mudanças do mercado e da tecnologia. É sobre isso que vamos falar hoje aqui no nosso primeiro crossover com o podcast Santa Mãe do Iso Alto. Mas antes dessa invasão se concretizar, nós vamos para a tradicional leitura de mensagens dos nossos ouvintes. E, como sempre, se você quiser ir direto para o programa, basta pular para 9 minutos 33 segundos e chama a polícia para prender esses invasores de podcast. Meus amigos, episódio passado a gente não conseguiu ter leitura de e-mails, então a gente queria pedir desculpas pra vocês. Não rolou a gente tava muito na correria pra fazer a leitura. Justamente no episódio de rotina, nós fomos pegos pela nossa rotina. Exatamente, na correria, pessoal, não deu mesmo, e a gente tá acumulando leitura aí de e-mails pra hoje, pra não deixar ninguém pra trás. Vamos lá. Esse episódio tá entrando um pouquinho atrasado, também por conta dessa nossa correria, e o Abdon Santana mandou mensagem hoje, muito legal, Abdon. Preocupado, né, por que o podcast não foi pro ar, mas foi isso, Abdon, a gente tava na correria e só agora, finalzinho da tarde, a gente tá conseguindo soltar o episódio, mas valeu aí pela preocupação, cara. Pô, valeu, Abdon. E lembrando que realmente é segunda sim, segunda não. A gente realmente passou um pouco aí, hoje é quarta, né? Caso aconteça de novo, galera, pode esperar 2 dias aí que vai entrar. A gente faz de tudo pra isso não acontecer, mas infelizmente a gente tem nossos trabalhos e outros compromissos, né? A gente ainda não consegue viver do podcast. Então vai ter momentos aí que vai passar um pouquinho, mas a gente sempre vai correr atrás pra reaver o tempo perdido e voltar na periodicidade normal. Lá no Facebook a gente recebeu diversas mensagens. O Luiz Carlos escreveu o seguinte: estou escutando o podcast número 10 e pensei em um tema legal, mas talvez polêmico: Hackintosh. Sempre usei iMac e MacBook Pro, mas com os preços em alta decidi por montar um hack depois de muita pesquisa e fiquei muito satisfeito. Bom, seria legal um programa sobre hardware em geral. Luiz, eu vi inclusive um vídeo recentemente sobre Hackintosh usando máquinas mais recentes e eu fiquei impressionado. Existe uma combinação aí, parece, de hardware que você não precisa mais fazer nenhuma configuração. Então eu fiquei bem curioso com isso. Pois é, cara. Saiu agora nessa semana os novos Mac Mini. Eu fiquei bem impressionado, tem possibilidade de upgrade de memória e tem umas velocidades muito boas. Então, aquilo que a gente falou, né, Rafa? Você também tem uma paixão aí pelo Mac cara, Mini. eu confesso aqui que eu tenho um crushzinho aí pelos Mac Minis. Eu fiquei balançado também, cara. Depois que cara, é muito legal, é muito pequenininho, uma baita máquina. Eles estavam sem lançar update desde 2014, né? Eu tinha... Meu último Mac Mini foi de 2012. Porra, ele aguentou bem, assim, editando, tranquilo até ano passado, cara. Pois é, a vantagem de Apple também, né, cara? Dura bastante. Fiquei 5 e o anos Mac com Mini ele. É muito mais barato, né? Por não ter um monitor. Então, realmente é uma opção bacana aí. Especialmente pra quem pode trazer de fora. Eu acho que um dos melhores custo-benefício que tem é o Mac Mini, realmente. Mas, enfim, um Hackintosh com certeza deve sair mais barato. Quer dizer, não sei também, precisa ver com esses Mac Minis aí, não sei se vale a pena. Entre questão é um monte de variáveis, né? Como você usa, pra quê, qual a quantidade de edição que você faz, HD, conectividade, monitores e tal. Eu fiquei bem impressionado com a facilidade do Hackintosh que eu vi o cara fazendo. Vou ficar de olho nisso. O Matheus Henrique PX, ele escreveu aqui: primeiramente, parabéns pelo trampo, vocês são demais. Na verdade, eu queria saber se vocês teriam recomendações para alguém que entrará no mercado audiovisual em breve. Apesar de já ter estagiado na Secretaria de Cultura da minha cidade e ter trabalhado com cinema, montado longas e tudo mais, ainda vou iniciar a faculdade ano que vem. Desde já eu tento montar um portfólio com o que eu tenho, mas tendo em vista a diversidade de funções que posso vir a me especializar, queria alguma dica de pessoas experientes e que já progrediram no ramo como vocês.
Matheus, acho que a primeira coisa que você tem que fazer o mais rápido possível, mas eu acho que a faculdade serve para isso também, é definir o que você vai querer seguir, né? Se você vai querer seguir de edição, de diretor, de fotógrafo, né? Diretor de cena, de arte. Tem um monte de funções, né? Dentro de rádio e televisão, dentro do cinema também. Pelo visto, você deve gostar de edição, né? Você tem ouvido o nosso podcast aí, parece, e tal. Eu acho que é você tentar aproveitar o máximo possível já focado no que você vai querer, assim, no seu objetivo. Mas esteja aberto também, Matheus, pra novos horizontes, cara. Acho que a faculdade é um ambiente muito bom pra isso, pra gente definir, né? Eu já falei aqui em outros episódios, como eu mudei muito dentro da faculdade, assim, eu migrei pra um monte de área. Então acho que é legal você entrar com essa cabeça aberta, que isso pode te beneficiar. Eu sugeriria, assim, se você, Matheus, é um cara que gosta de estudar, se você não tem inglês, assim, se você tem acesso a estudar inglês, cara, dá uma corrida atrás, porque eu pelo menos acho que te dá uma visão muito legal você ter acesso a tudo de material, de informação que a gente tem nesse mundo aí em inglês, sabe? Eu acho que tem muito livro, tem muito tutorial, tem muito curso online que você pode comprar. Eu acho que você pode aprender pra caramba também tendo essa facilidade. Então, eventualmente pode abrir umas portas bacanas, né? Aproveitando esse tempo que você tem aí até entrar, né? Aproveita esse tempo mesmo, cara. Não mosca não, cara. O Marcelo Barreto escreveu pra gente aqui, muito legal. Vamos continuar nessa vibe que está ficando cada vez melhor. Parabéns. O Marcelo é um grande amigo aqui do Rio, assistente de montagem, e eu tô atrás dele, tentando trazer ele aqui pro podcast pra participar, Rafa. Mas ele tá fugindo da gente, ele tá tímido, ele não quer participar. Ô louco, Marcelão, chega mais. Dá uma apertada nele aí pra ver se ele vem aqui. A gente queria conversar sobre a coisa do trabalho do assistente de montagem no cinema, e o Marcelo tem uma experiência muito legal, então a gente queria muito ter um episódio sobre assistência de montagem, os assistentes de montagem. Sim, a gente tinha falado até com do Leonardo Giacom, né? Vamos chamar aí os dois. Sim, pois é. Quem sabe a gente chama mais alguém aí. Vamos fazer essa pauta aí. Marcelo, a gente tá te botando aqui na berlinda pra você. Não, já tá escalado aí, cara. Só agora Marcelo, liga pra ele, já manda as datas pra ele escolher lá, a melhor pra ele. Sinta-se intimado, Marcelo. Tá intimado já, cara. Vai chegar aí logo mais intimação aí. E olha só, Marcelo, a gente recebeu 2 recomendações aqui no Facebook. O Marcel Moisés e o Luigi Toso. O Marcel Moisés falou conteúdo com qualidade, fortificando os profissionais. E o Luigi, muita qualidade envolvida. O Luigi é um amigo meu lá de Santa Catarina, que eu conheci agora na minha última estada por lá, quando eu tava montando o documentário. Vou reencontrá-lo agora no final do ano, quando estarei aí num novo projeto com eles lá. Grande abraço, Luigi, valeu aí pela força. E mais 2 camaradas aqui, o Leandro e o Marcelo. Leandro Silva e Marcelo Mack indicaram aqui nosso podcast aqui pros amigos aqui no Facebook. Agradecer aí, valeu a galera que tem compartilhado, a gente tem pedido aí nos episódios, isso ajuda muito a gente. E aproveitando aí essa fala do Rafa, se vocês puderem também deixar uma avaliação no iTunes, isso ajuda pra caramba a gente também, pessoal, porque as pessoas conseguem descobrir o podcast por ali. Então, isso, no iTunes, Spotify, colocar sempre que as vocês puderem lá, colocar uma avaliação pra gente ajuda pra caramba pra quem tiver interesse, né? E o Marcelo Mack, Rafa, também mandou mensagem no nosso Messenger pelo Facebook. Ele escreveu: pô, mano, desculpa a invasão aqui. Invasão nenhuma, Marcelo. Super bem-vindo. Só pra dizer que descobri agora o podcast e tô aqui viciado ouvindo tudo. Estou no 5º episódio agora. Parabéns a toda a equipe pelo trabalho, qualidade, pauta, entrevistados, etc, etc, etc. Que venham muitos outros. Pô, valeu, Marcelo. Amém. Valeu mesmo, cara. A gente tá vendo que você tá mega empolgado. A gente fica muito feliz de receber esse feedback. Isso ajuda pra caramba a gente a continuar correndo atrás. E o nosso já conhecido Luciano Juliato. Mais um excelente programa com boas dicas. Tô que nem o Rafa Costa, meio morcegão, trabalhando pelas madrugadas, mas o projeto já tá no fim. Garoto, tamo no time dos morcegos aí, Luciano. Não é mole, não. Ele até mandou mensagem pra mim aqui, que conheceu umas editoras que a gente tem amizade em comum aí, e ele tava lá fazendo campanha política. Deve ter feito madrugada também, não tava sabendo da madrugada. Correria essa época, né? Bem-vindo, meu querido. Mas eu já acabei, graças a Deus. Madrugada, pelo menos esse ano, não vai ter mais. Bora lá enfrentar nossos invasores aí, Marcelo? Vamos lá, vamos expulsar essa galera aí. Galera, muito obrigado pela presença. Para começar, e queria agradecer vocês. Finalmente conseguimos nos reunir. Cara. Pô, a gente que agradece, velho. A gente que agradece. É uma puta honra, porque, porra,
Eu tô emocionado porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? Fazer um crossover de podcast sobre audiovisual. Quando que a gente ia ter isso no Brasil, mano? É o nicho do nicho do nicho isso, hein? Não, e é muito legal porque a gente tava conversando isso, né, em off. Basicamente a gente nasceu junto sem se falar, né? Sim. Vocês, o primeiro episódio de vocês foi ao ar, acho que em fevereiro ou março, né? Ou abril, sei lá, Cara, por aí. É, por aí. E o nosso foi em maio, assim, acho que tem uma diferença de algumas semanas entre um e outro. Eu lembro da gente estar fazendo o segundo episódio e ver a publicação de vocês no Audiovisual Arte, do tipo, primeiro episódio, assim. Caraca. Pô, que massa, cara. Massa pra caramba tô falando com vocês aqui. Aliás, já aproveitando o gancho, né? Explica melhor aí pros nossos ouvintes aqui do Sala, né? A gente fez a cabeça explicando, mas de onde surgiu essa ideia do podcast? Bom, cara, na verdade, eu vou começar falando aqui. Há um bom tempo atrás, sei lá, cara, uns 4 anos atrás, eu tentei fazer um podcast, que eu sou viciado em podcast, cara. Há mais de 11 anos eu ouço podcast, então... sabe quando você tem muito acesso àquela parada que você gosta tanto que você quer fazer igual? É mais ou menos o que aconteceu. É mais ou menos o que aconteceu com o vídeo, né? A gente é apaixonado por cinema e aí a gente decide trabalhar com a parada um dia porque a gente gosta muito disso. Acho que com o podcast aconteceu a mesma coisa. Eu tentei fazer um podcast alguns anos atrás com o Marcos Fraresso, que é um fotógrafo que tem um canal no YouTube bem grande até. E com o Pepe Figueroa, que é um cara que era um influenciador aí bem, na época, não sei como é que ele tá hoje, até perdi contato, mas na época ele era bem grande assim também no YouTube e no Facebook. Só que aí não rolou, não deu certo, divergência de pensamento e tal. E aí ficou no limbo, né? E aí, vou até fazer uma justiça aqui, o Gabriel Nascimento, que foi o cara que criou o grupo no Instagram, não foi, Matheus? O Gabriel, primeiramente, ele criou no Instagram um grupo com a galera, não foi? Não, cara, foi direto de WhatsApp o primeiro grupo. Eu lembro de alguma coisa no Instagram, cara. Depois criou no WhatsApp. E o Gabriel é engraçado que assim, mano, ele é lá de Ilhéus, né? Ele participa lá do podcast, quem ouve lá o Santa Mãe do Alto conhece. E ele colocou a galera do Brasil todo, sacou? Me colocou aqui que sou de São Paulo, colocou Matheus Pedro, que é do Rio de Janeiro, Thiago Sodré, colocou uma galera lá no grupo, todo mundo que trampa com audiovisual, e a gente acabou ficando, tipo, brother, assim, tá ligado? A gente falava de todo dia lá no grupo e tal. E aí eu acabei lançando essa ideia da gente fazer podcast, e outras pessoas já tinham mais ou menos essa ideia. E aí aconteceu, cara. Pegamos lá um dia, né? Deu 5 minutos, gravamos, editamos praticamente no mesmo dia e lançamos. Falei, quer saber? Se é pra fazer, vamos fazer. Vocês falam sobre videomaking, né? Basicamente, o podcast de vocês é um podcast dedicado aos videomakers. O que é um videomaker, Phil? Cara, o videomaker tem até um GIF que eu tenho guardado aqui no meu Google Drive pra eu nunca perder ele. Que é um iceberg, tá com a ponta pra cima, pequenininho, escrito videomaker. E embaixo desse iceberg vai aparecendo editor, diretor de cena, diretor de fotografia, operador de câmera, diretor de arte, motion design, publicitário, sound design, roteirista. O videomaker, eu acho que ele surgiu nessa demanda de mercado que começou a aparecer de muita empresa pequena, muito criador de conteúdo. Muita produção de conteúdo, né, cara? Exato. Por exemplo, antes, para você ter um material publicitário, você obrigatoriamente precisava contratar uma produtora grande, uma agência de publicidade, que é tudo divididinho, né? Você tem lá o roteirista, você tem o diretor de arte, tem o diretor de cena, depois você tem editor, faz a pós-produção, tudo. Isso ainda passa por intermédio de agência de publicidade, né, que vai ter ali que vai pensar na campanha e tudo mais. Hoje em dia, com um custo muito baixo, assim, um pequeno empresário ou um cara que tem uma startup aí, que não tem muita grana para investir, ele chama uma produtora pequena, né, um videomaker, e esse cara vai resolver o problema dele, sacou? Se o cara for bom, ele vai pensar num vídeo legal, ele vai roteirizar um vídeo legal. E, na verdade, às vezes é muito na guerrilha, né? A gente vai fazendo com o que dá e com o que tem para fazer e tal. E todo mundo lá do grupo é assim, né? Acho que por isso que o Adriano começou a falar aí que a gente abrange muita coisa, né? Porque o mundo do videomaking não tem muito um padrão, assim. Tem muitas vertentes, né? Inclusive até vídeo de casamento, né? Tem uma galera que faz vídeo de casamento que também, né? É videomaker. Guerrilha. E é tudo guerrilha, né? E todos nós do grupo somos assim. Todos nós do grupo começamos assim, somos assim até hoje. E acho que por isso que esse é o assunto principal lá do grupo, né? E verdade seja dita, cara, assim,
o termo videomaker ele pode ser aplicado assim a diversos tipos de cinema em diversos locais diferentes. Então, por exemplo, você fala do cinema Hollywood, é um cinema que tem uma baita de uma produção, então tem 3 assistentes de câmera, tem assistente do diretor, e tem assim, todo por causa de uma estrutura, uma história do porquê que Hollywood é dessa forma, né, e por que as funções são tão bem divididas. Mas você pega um cinema um pouco mais underground, aí, sei lá, um israelense, um francês, um italiano, assim, não existe uma divisão de funções tão grande como Hollywood, né? Então, muitas vezes, o diretor era o cinegrafista, que era o cara que ia editar, que era o cara que fazia tudo, né? Então, vamos dizer assim, o termo de videomaking é desde essa época, né, que os caras eles se denominavam como filmmakers, né? Então hoje a gente ainda usa essa nomenclatura filmmakers, né, mas por a gente não utilizar mais filmes no sentido rolo, a gente já passa mais para o vídeo, né? Então, o videomaker é uma nomenclatura mais utilizada, né? Ao pé da letra seria um fazedor de vídeo, né? Ou fazedor de filme, né? Exatamente. Porque filmmaker, né? Tipo, você passa para a ideia de filme, né? Que é o rolo de filme. Aí vídeo pode ser qualquer coisa. Mas eu acho que o conceito acaba sendo o mesmo, né? Para os dois. Só muda a mídia, o tipo de mídia, né? A nomenclatura é a mesma, assim, são sinônimos, tá? Mas é que hoje a gente adota normalmente videomaker. Né? Faz mais sentido. Se você puxar hashtag tipo, no Instagram, videomaker, ele vai aparecer mais exatamente por causa que pode ser atribuído a várias mídias, né? Vocês começaram todos como videomakers mesmo? Ou vocês vieram de outras áreas? Começa aí, Adriano. Fala aí você, mano. Então, eu comecei como compositor de vídeo, assim. Eu basicamente pegava o 3D, colocava junto com o footage, né, o que era filmado, fazia a composição em si, né, e eu trabalhava só com isso. Aí, o que aconteceu? Assim, a empresa que eu trabalhava, a galera foi para São Paulo, né, que eu sou de Campinas, foi trabalhar lá na Atomos e tal. E aí eu não tinha muito mercado em Campinas, assim, aí eu comecei a cair com edição de casamento, aí eu comecei a fazer edição de casamento, comecei a passar para captação, o pessoal da faculdade na época também, que eu fazia produção audiovisual, começou também a passar muito trabalho, assim, de corporativo e tal, aí eu comecei a cair mais nessa área de videomaker, né, do cara que faz tudo. Eu tô perguntando isso por quê? Porque eu tava ouvindo até um episódio de vocês mais antigo, acho que é o episódio 8, ou do 8 ao 10, um deles lá, que fala justamente sobre, acho que se você é feliz sendo um videomaker e tal. E lá vocês falam que vocês acabam trabalhando meio juntos, né? Vocês sempre tem um pool aí de videomakers que estão juntos, eu não sei se no mesmo escritório necessariamente, ou se vocês meio que estão conectados e cada um na sua casa, mas de certa forma vocês acabam se complementando para produzir as coisas. Porque o fato é que sozinho é muito difícil produzir alguma coisa, né? Vamos botar na prática aqui como que funciona o trabalho de um videomaker. O cliente liga pra gente, fala, cara, vai rolar um evento corporativo aqui tal dia, tal hora. Fala, por quê? Começou errado. Você que tem que ligar pro cliente, cara. Por falta de praticidade. O cara já tá famoso, Santa Mãe do Iso Alto, as pessoas ligam pra ele, né, pra você. Eu vi o Instagram de vocês, é tudo com mais de 20k de seguidor. Sonho, né? A gente catando milho aqui nos 3 mil, velho, vocês já esfregando na nossa cara ali, velho. Isso aí é o Fio, pô. O Fio é menino dos olhos de ouro do programa. Eu sou pobre. Rapaz requisitado, clientes ligando sem parar, o Fernando quando aparece, a internet até cai. Fernando Break da internet. Bom, mas tipo assim, ó, colocando na prática, o cliente precisa de um trampo e tal, e ele vai falar, ó, vai rolar um evento aqui, um evento corporativo, eu preciso de um vídeo, de um highlight do pós desse evento. Então eu preciso de um vídeo de melhores momentos aqui, sei lá, de até 5 minutos, com os melhores momentos desse evento. Aí o que você vai perguntar? Sei lá, quantas pessoas vão participar desse evento? Pô, 2.000 pessoas, então sozinho não rola de filmar. E aí eu vou chamar outro cara. Aí, por exemplo, 2.000 pessoas, eu preciso de 2, 3 caras para me ajudar a filmar ali, para pegar a reação de todas as pessoas, reações legais, reação no palco e tudo mais. Vai precisar de foto nesse evento aí? Pô, já envolve um brother fotógrafo para cobrir o evento e tal. Esse é só o highlight, então só vai precisar captar takes para fazer um vídeo de melhores momentos. A gente envolve todo mundo, vai lá, todo mundo filma, a gente paga o freelance de cada um para filmar, junta todos os arquivos depois, leva para casa do cara, para a ilha do cara que foi contratado e o cara vai editar. Digamos que sou eu peguei o material da galera, editei aqui, baixei uma trilha branca, tal,
coloquei no vídeo, editei e mandei pro cliente. Então esse é o trampo de guerrilha, que você vai lá e você faz tudo, né? Aí uma outra situação. É um evento corporativo que vai rolar umas palestras, só que além do highlight, eu preciso filmar essa palestra full. Né? Eu preciso filmar ela inteira, lá, palestra de 1 hora, e eu preciso do vídeo dessa palestra. Aí eu preciso de um cara para captar áudio, eu preciso de um cara para captar o vídeo de vários ângulos, sei lá, 2, 3 câmeras de vários ângulos, aí já são câmeras específicas para filmar bastante tempo ali. Só que aí eu coloco um cara só para cuidar de áudio? Geralmente não. Eu vou lá, meto o gravador lá, o H4, o H1 na mesa do cara responsável pelo som, aperto o REC lá na hora que começar e já era, sacou? E a gente, dessa forma, a gente vai levando, assim, né? Não tem... Até porque, cara, se eu começar a colocar uma equipe muito grande, eu não vou pegar o trampo do cara. Porque fica competitivo, né? Não fica muito caro, e aí vem outro cara lá que vai cobrar a metade do valor, sacou? E aí fica difícil. Então, por isso que cada vez mais... Pode falar. Por isso que cada vez mais a galera tá sendo esse canivete suíço mesmo, de conseguir fazer várias coisas para conseguir ser competitivo no mercado, né? Porque senão não consegue pegar trampo. Eu acho que vocês têm atendido, na verdade, uma demanda mesmo que surgiu, uma necessidade, acho que com a popularização do vídeo, né, com as facilidades que a gente teve nas últimas décadas, na última década principalmente. E é isso que você falou, não adianta ficar colocando um cara pra luz, outro cara pra maquiagem, outro cara, tipo, mano, não é essa a ideia, né? É o sonho, né? Na verdade, é o sonho de todo videomaker ter essa equipe, mas a gente não consegue. Eu achei legal a frase do Adriano. A gente realmente, o mundo se baseia pelos blockbusters, né? Por Hollywood, pela realidade socioeconômica americana. E a verdade é que, para começar, nós estamos num país de terceiro mundo, né? E mesmo assim, nós estamos aí entre as 10 primeiras economias do mundo. Tem muito mais gente mais pra baixo nessa história toda aí. Então, assim, a realidade do mundo é daqui pra baixo, né? Tem um vídeo que eu vi, agora não lembro se foi do Rodrigo Cruz ou se foi do Entre Planos, agora não me recordo, que ele conta a origem de Hollywood, basicamente da cidade de Hollywood, né? Que ela abriu para as maids, né? Pra Disney, pra Warner, pra todas essas aí, sem cobrar impostos, para que gerasse empregos naquela região, e só que a condição é que gerasse empregos naquela região. Né? Então, basicamente, a ideia de criar várias funções surgiu muito dessa necessidade, né? Coisa que, por exemplo, na Europa, vamos falar o cinema europeu, os caras eles sofriam com a pós-guerra, tá ligado? Então não tinha equipe, não tinha grana, então se você não faz com pouco, você não faz. Então, resumidamente, era aquilo que eles tinham na época, e ainda seguiu hoje como uma tendência para eles, né? Tanto que eles têm a ideia meio que minimalista, né? Culturalmente deles, assim, o carro é pequeno, é tudo pequeno, comparando com os Estados Unidos, que tudo é grande, né? Mas eu acho que assim, o cinema, pelo menos brasileiro, tem que seguir essa linha europeia, sabe? De você tentar reduzir para conseguir criar, principalmente para ter competitividade. Deixa eu falar um exemplo prático, numa escala muito menor, que acontece comigo aqui, por exemplo. Eu acho que essa parada do que acontece nos Estados Unidos é porque lá rola uma indústria mesmo, né? E lá, cara, é um negócio gigantesco que gera muito dinheiro e eles sabem fazer isso muito bem como um entretenimento, né? E aqui no Brasil e em muitos outros países, infelizmente, isso não rola ainda. Agora, trazendo para uma escala muito menor aqui. Hoje, eu estou conseguindo pegar, por exemplo, alguns orçamentos para fazer clipe de artista que são contratados por gravador, e aí tem gravador envolvido, aí rola um orçamento um pouco maior. Então, eu estou conseguindo pegar alguns trampos que eu consigo, por exemplo, pagar um gaffer para fazer a luz. Eu consigo pagar um cachê para minha sócia aqui, que faz a produção do clipe, e eu vou lá só para filmar e dirigir. Então eu ainda não consigo pagar um cachê para um cara só para filmar, sacou? E eu só me preocupar com a direção. Então eu tenho que dirigir e filmar. Eu ainda tenho que fazer ali duas coisas ao mesmo tempo na hora de produzir. Então, por que isso acontece? Porque eu tenho mais orçamento. Porque eu estou entrando numa indústria de entretenimento de videoclipe que funciona muito bem aqui. Eu trabalho muito com artista gospel, né? Então, o mercado gospel de música, ele funciona muito bem. Ele é grande, assim. Então, funciona dessa forma. Agora, eu ainda pego também alguns trabalhos pequenos de artistas independentes que não tem grana nenhuma.
e aí o cara me paga metade do que uma gravadora paga, por exemplo, aí eu não consigo pagar um gaffer, não consigo pagar uma produtora, não consigo pagar um maquiador, sacou? Então acho que quanto melhor o seu orçamento e quanto melhor a indústria reconhece o trabalho, tipo, o meio que você reconhece o trabalho, acho que vai rolando mais esse negócio de equipe, né? De você conseguir delegar as paradas e tal. E eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom. Se você comparar as produções, porque tudo tem a ver com a veiculação também, né? E com o tipo de consumo. Então você pega ali nos anos 90, um clipe, quando se produzia um clipe, era pra ir pra MTV, que ficava lá, sei lá, mano, 5 anos passando a porra do clipe, e ficava depois mais 10 como... Cadê o tabuado aqui? Exatamente. Então, quer dizer, hoje em dia, um clipe vai pro YouTube e ele dura uma semana, já tá defasado, né? Ou muitas vezes para as empresas, os conteúdos que eles precisam é coisa para ir pro Stories e tchau, tá ligado? Ninguém vai ficar, sabe? Então, assim, são conteúdos que estão mais imediatos e não tem tanta durabilidade e acabam perdendo valor, né? Então o cara não vai pagar horrores num videoclipe, sendo que, né? A gente tem que diferenciar um pouco o tipo de produto também, né? Porque assim, às vezes você fala assim, o cliente não tem, sei lá, 5, 10 mil reais para pagar num videoclipe e tal. Acontece. Como acontece é o contrário também, do cliente, tipo, você passar um orçamento de 10 mil reais, o cara ri da sua cara e não fecha porque achou muito barato. Então, eu vou contar um caso, até que já comentei até no Santa Mãe do Iso Alto, que é meu supervisor da produtora que eu trabalhava, ele até brincava com isso aí, que ele achava engraçado, que o Itaú, ele fez um comercial uns anos atrás, que, tipo assim, o orçamento do comercial saiu de 1 milhão e, putz, agora eu não lembro, 1 milhão e 800, não lembro. E assim, foi um orçamento gigantesco para um comercial do tamanho que era. Aí o meu supervisor contando, né, onde que era gasto isso aí? Era desde do restaurante que a agência fechou com os diretores, até o dia da gravação, que tinha umas meninas servindo uns petiscos pros diretores lá, sei lá, pros responsáveis pelo marketing do Itaú. E ele falou assim, cara, foi um orçamento gigantesco. E ele comparava com o que ele trabalhava que ele trabalhou muito tempo na Inglaterra. Ele falou, cara, não existe isso. Na Inglaterra, como que funciona? Primeiro que o cliente não chega na agência para a agência fazer todos os orçamentos, né? O orçamento de todos os profissionais. Ele chega nas empresas específicas, então, precisa de 3D? Chega na empresa que vai fazer o 3D. Precisa fazer a gravação? Vai chegar na empresa que vai fazer a gravação. Precisa da estrutura? Chega na empresa que vai fazer a estrutura. E nisso, eles conseguem reduzir custos, tá? Então, isso eu tô falando em específico na Inglaterra, lá que é mais ou menos como os clientes já têm na cabeça para eles fazerem. Existem os dois tipos de público. Existe o público que está querendo gastar muito, né, ou vamos dizer, querendo gastar muito, mas que pode gastar muito, e tem um público que quer segurar ao máximo. Tá? Então a gente consegue trabalhar os dois tipos de nicho, tanto o nicho que vai trabalhar com uma produção de 40 pessoas, como o nicho que vai trabalhar com, tipo, o Phil, eu e mais 2, 3 carinhas ali filmando e editando tudo, entendeu? Então eu acho que são públicos diferentes, mas eu defendo muito a ideia de você conseguir reduzir ao máximo, porque sei lá, eu vejo por mim mesmo, assim, eu já trabalhei como fotógrafo, né, até deixei o nicho de fotógrafo porque eu achava a equipe muito desunida, tá, desculpem fotógrafos que estão ouvindo, mas eles sabem cara, que são. Tipo, não tem que reclamar não. Cara, grupo de fotógrafo é briga de ego, grupo de videomaker, você tá com uma dúvida no botãozinho que você aperta no Premiere lá, os caras te mandam... É impressionante isso, né, mano, é impressionante. Cara, você manda uma dúvida no grupo de videomaker aí, cara, como é que faz o bagulho? Mano, dá 5 minutos, tem um vídeo de review que o cara acabou de fazer pra ensinar. O cara... Seria total. E fotógrafo... É uma comunidade bem diferente, cara. De fotógrafo você manda, putz, eu tô com a lente tal, queria não sei o que. Nossa, mas vem chuva de merda. Como assim você tá usando isso? Mas aí, voltando ao foco, tipo, eu trabalhei como fotógrafo, né? Já trabalhei como compositor, já trabalhei como edição, como captação. Então, assim, eu sei que uma pessoa, né, só consegue fazer várias áreas diferentes. Então é uma coisa meio que eu cobro tanto do meu trabalho como do mercado que trabalha junto comigo, né? Então, por exemplo, eu faço trabalhos com o Phil trabalha comigo, assim, eu tenho uma gravação, por exemplo, agora no domingo, de um videoclipe que eu não podia gravar. Eu chamei o Phil, que o Phil também não pôde, né? Chamei mais alguns amigos meus, aí, eles podem gravar, mas, cara, você consegue fazer a iluminação, você consegue fazer a captação e conseguir montar a estrutura lá, tipo... que é o sofá, as caixas de som, não sei o quê.
Os caras, pô, consigo. Então, beleza, vamos nessa aí, porque, tipo, eu não tenho cachê para pagar um cara, um produtor de objetos, para pagar um cara para fazer a captação de áudio, para pagar um gaffer. Então, é 2 caras que vão fazer tudo, assim, para mim, entendeu? Então, acho que tem meio que essas 2 áreas mesmo, assim, no país. Ó, vou dar um exemplo que ó, vocês viram, não sei se vocês acompanharam meus stories, mas eu viajei para Goiânia na terça-feira. Foi na segunda ou foi na terça-feira, eu viajei para Goiânia para gravar um clipe de um cara famoso, cara. Um cara que tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, do sertanejo eu vi que você não aí. podia nem revelar quem era, fiquei curioso. Exatamente, era o Jefferson Moraes, é um cara que tá ascendendo aí no sertanejo e tá estourando. E aí precisava gravar um making off lá do videoclipe, precisava gravar o videoclipe e precisava de foto, então precisava levar 3 profissionais, certo? No mínimo. Quem disse que o orçamento dava? Nossa. Porque além do nosso cachê, precisava pagar passagem, né? E precisava pagar hospedagem. E aí, o que eu sugeri? Eu falei, ó, pra eu não perder o job, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou com a Priscila, com a minha sócia, que é fotógrafa, então aí são 2 aéreos e 2 hospedagens só, e aí eu resolvo e gravo o making off também. E aí, cara, levei uma GoProzinha, eu lá filmei o making off e tudo, na hora de gravar o clipe só troquei de lente, coloquei o meu kitzinho anamórfico lá pra dar um visual mais profissional e tal, e fiz tudo sozinho, sacou? E era um artista... Aí vem minha pergunta pra você. Como é que você conversa com um cliente desse, por exemplo? O cara, pô, um cara famoso, que tá ascendendo, que você fala, pô, vou fazer um bagulho legal pro cara aqui, um orçamento com o que puder colocar pro cara, pô, tem que ter um nível bom da coisa. E aí o cara, não, tipo, tem dinheiro pra um. Aí, como é que é isso? Você consegue argumentar com o sujeito? Você chega a argumentar e fala, olha, se a gente tiver mais grana, eu vou conseguir fazer dessa maneira. Ou não, você fala, ó, beleza, me dá grana aí que eu resolvo. Então, na verdade, eu acho que eu era muito preocupado com isso no começo, né? De como falar com o cliente e tal. Hoje em dia, eu acho que vai muito do feeling e vai muito da experiência que você tem com esse tipo de cliente. Eu jogo muito franco assim e é o que eu sempre falo para todo mundo, cara. Sempre deixa claro pro cliente que você quer o trampo, sacou? Você quer o trabalho. Você não quer trabalhar de graça, você não quer, tipo, pegar um trampo e trabalhar mais do que você deve, né, mais do que você foi pago, mas que você quer o trabalho por uma coisa que fique confortável para os dois. Dito isso e dentro desse pensamento, eu troco uma ideia muito franca com o cliente. Eu falo, cara, não tem orçamento? Pô, eu vou lá e vou resolver. Eu consigo fazer. Você confia em mim? Pô, e outra, é um cliente também que eu já fiz outros jobs, então eu já tenho também uma conversa com ele já é um pouco mais aberta, né? E aí ele falou, cara, você dá conta de fazer? Eu preciso do making off e preciso depois gravar o clipe. Quando, né, tiver tudo bonitinho lá preparado, eu preciso gravar o clipe. Falei, cara, consigo, eu resolvo. Bora. E a gente foi. Então, eu acho que vai depender muito de cada cliente, assim. Né? Se é um cara que eu nunca conheci, que eu nunca conversei, nunca troquei ideia, eu vou ali pisando em caco de ovo, né? Em casca de ovo. Vou trocando ideia, sentindo o cara para ver como é que é. Né? Mas a maioria dos clientes é assim, cara. A maioria dos clientes não vai ter orçamento, a maioria dos clientes você vai ter que se virar para fazer, tipo, a parada com pouco dinheiro, e aí você vai acostumando mesmo. Você é jogando franco com o cara, é natural. E o cara é legal que o cara até se simpatiza, sei lá, você fica brother do cara, simpatiza, porque o cara fala, pô, legal, o cara tá entendendo que eu não tenho grana e ele tá me dando uma segurança de que, apesar de ter pouca grana, eu consigo fazer um negócio de qualidade, porque dá pra fazer, né, assim, se você apertar um pouquinho ali e tal, dá pra fazer um trampo legal. Lógico que não dá pra você, sei lá, botar o cara andando na lua, sei lá, com pouca grana, mas dá pra fazer um negócio bonitinho, um negócio legal ali com pouca grana, cara, se esforçar, tiver a criatividade ali, dá pra fazer de boa. E aí o cliente entendendo isso, né, ele entendendo que você tá se esforçando ali pra ajudar ele também ali é uma troca, sacou? Ele vai te ajudar ali também quando ele puder e tal. Cara, hoje eu vou falar um negócio aqui. Hoje, para você ter ideia, nesse negócio de troca de cliente, de você ser franco com o cara me passou um job e falou, cara, eu tenho 3 vídeos de 1 minuto e eu preciso juntar esses 3 vídeos em um só. Eu falei, tá, só isso? 3 vídeos de 1 minuto eu preciso juntar em um vídeo só e é isso. Quanto você me cobra? Eu falei, porra, cara, sei lá, me dá 500 conto aí, eu faço pra você aqui em 5 minutos isso aí, junto aqui e te mando. Ele falou, beleza, então, vou te pagar 1.200. Aí eu falei, beleza. Tá bom. Agora, e é um cara que eu jogo franco com ele as paradas e ele joga franco comigo, sacou? Então é um negócio que vai se ajudando, assim.
Então, eu acho que se você troca uma ideia franca com o cara, eu não sei como é que é, por exemplo, no mercado mais tradicional, eu sei que é complicado você ter esse tipo de conversa com o cliente, mas no mercado mais de guerrilha, assim, de videomaker como o nosso, quanto mais franco você trocar essa ideia com o cliente, acho que rola de boa, cara. É que tem que pontuar, né, que esses clientes que procuram preço, né, eles vêm até a gente porque eles estão com orçamento baixo mesmo, né, mas existem os clientes também que têm um orçamento, sei lá, like a Globo, né, então existem os dois E tipos aí, de né? mercado. Como é que vai saber, né? Não, mas assim, eu acho que pela O conversa cara tem lá inicial... 50 mil reservado, você chuta Não, mas pela 5. conversa inicial dá pra você ter uma noção. Se o cara tem uma base de conhecimento, você falar que você vai levar 2 caras pra fazer sei lá, um corporativo, vamos dizer. Você vai falar, eu vou levar 2 caras pra fazer o corporativo. O cara vai falar, peraí, como assim? Mas como que você vai conseguir fazer o áudio? Como que você vai fazer as 3 câmeras? Como que você vai fazer isso aí com 2 profissionais? O cara vai perceber, entendeu? A primeira coisa que eu pergunto é, quanto você tem de orçamento? Eu faço muito isso também. Rafa, eu faço muito isso, cara. Eu sempre pergunto, Porque cara, é o você tipo tem da uma grana pergunta pra que talvez investir? a maioria não vai responder, mas se o cara responder, já acabou o problema. Pois é, eu faço muito Aí isso você também. pode até chutar um pouquinho mais baixo, que agrada o cara, tá ligado? Já tá mais alto do que você falaria, de repente. Você diz assim, não para explorar do cara, né? Para você garantir quantos profissionais ou quais equipamentos Sim, você vai colocar ali no o meio e nível- se adequar ao exato, orçamento fazer, dele. O nível de qualidade, sim, total. E pra você não se apertar, porque em muitos trabalhos a gente acaba abrindo mão, que nem o Phil falou. Às vezes você precisa pegar o trabalho, você precisa trabalhar, você precisa ganhar um pão. E o cara não tá te pagando o que era pra você ganhar, mas é o que você tem pra aquela hora ali, você vai pegar, né? Então, mas o cara não precisa saber que você fez pro outro dessa maneira, entendeu? Uma coisa que acontece muito também, que é o que está acontecendo comigo, hoje eu tenho um escritório aqui e tal, minha empresa é muito pequena, assim, é micro, cara. Eu ainda sou muito guerrilha, assim, eu não tenho uma puta equipe e tal, sou eu e a minha sócia aqui que é fotógrafa e a gente vai se ajudando. Mas o meu pensamento hoje tá muito de empresário, sabe? De você entender os gastos que você tem com a sua empresa, de você entender a grana que você vai direcionar, por exemplo, para marketing. A gente fala marketing não necessariamente é uma coisa grande, sei lá, R$200 que eu coloco de patrocínio numa foto do Instagram no final de semana na empresa, isso é grana de marketing. E aí com esse pensamento você começa a entender também a cabeça do seu cliente, porque a sua cabeça está funcionando daquele jeito. E aí quando você começa... Então, quando você começa a entender a cabeça do seu cliente, essa pergunta que você faz aí pro cara se torna muito natural. Tipo, o cliente te liga, é uma empresa, por exemplo, ele te liga te pedindo orçamento, te manda um WhatsApp te pedindo orçamento. Você manda um áudio pro cara muito franco e falando, cara, quanto que você tem aí para investir nisso? Né? Quanto que o marketing da sua empresa está pensando em investir nisso? Se você não tem, quanto você acha que você pode investir nisso? Vamos tentar se ajudar aí, tal, não sei o que, eu gostei do projeto, vamos fazer. Então, cara, trocando essa ideia, o bagulho vai rolar, cara. Como é que vocês avaliam, assim, essa coisa do conteúdo do videomaker versus o conteúdo da agência, o conteúdo da produtora? Como é que é isso? Porque em termos de equipamento, é óbvio que você pega um cara leigo, ele não vai nem saber se você filmou com a câmera do fio aí, essa Sony, ou se uma Red, sabe? Até, o cara pode até perceber, mas a verdade é que as pessoas não percebem muito essa diferença, Sim. né? Ou a Canon 60D que você estava falando, que é uma mais antiga, mas que está dando conta do teu trabalho e tal. Mas a questão mais é o seguinte, e na hora de você pensar o conteúdo, né? Como é que vocês se viram nesse momento, assim? De falar, puta, eu preciso fazer o papel de um roteirista aqui, eu preciso fazer o papel de um diretor, porque não adianta você saber operar a cena, você tem que saber o plano, o movimento da câmera, o que vai cortar pra quê. Como é que é isso? E para vocês deve ser complicado navegar entre as linguagens, ou não? Porque vocês estão ali, eventualmente, na publicidade, vocês estão ali no vídeo de casamento, vocês estão ali no videoclipe. Não dá um curto-circuito, não? Assim, às vezes? Isso, na verdade, eu acho que dá. Tem muito videomaker que é travado em uma linguagem e não consegue sair dela. Eu tenho um amigo, inclusive, que... Eu não vou citar o nome aqui, mas... mas eu já... Para não constranger ele, mas eu já falei isso para ele, que ele tem que mudar a linguagem dele.
Porque todo vídeo que ele faz, não interessa qual seja, ele usa a mesma linguagem, ele usa os mesmos efeitos, as mesmas transições, tudo igual. Os mesmos enquadramentos. E eu acho que para cada tipo de trabalho você tem que entender o que você tem que fazer ali. Tem videomaker que tem esse pensamento, e aí, na verdade, eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que estudar mesmo para entender isso, que você tem que ter uma linguagem específica para cada tipo de trabalho. Eu, por exemplo, eu faço casamento, que a linguagem de casamento tem que ser aquela parada ali emocional, tem que ser um negócio bonito, você tem que ter uns movimentos criativos e tal, mas a ideia ali principal, e o casamento eu digo que é 70% edição, até mais talvez, porque você tem que deixar aquele negócio emocionante, certo? Sim. Aí uma vez por mês eu também filmo um baile funk. Sacou? Vira a chavinha. Olha a Tem que discrepância. deixar emocionante. Eu tenho que fazer o vídeo do baile funk, cara, explodir na cabeça de quem tá assistindo ali pra ir na próxima edição da festa, sacou? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você assiste um vídeo e você assiste outro, você não diz que foi o mesmo cara que fez, porque você tem que tomar cuidado ali, mas não é todo cara que faz isso. É que o Phil também faz, tipo, de casamento, a clipe, a baile funk, a publiça, né? Então Filmes o Phil adultos. consegue... Eu já peguei, eu já tive em semana de estar editando filmes adultos, bater 6 horas, eu falar, opa, multitasking, né? Dar aquele alt tab e falar, agora deixa eu voltar Vai pra igreja. Não, deixa eu voltar pra casamento, literalmente, agora eu tenho que cortar a cerimônia, sacou? Sensacional. Então, mas o negócio que você falou, Rafa, é sobre a questão das câmeras, né? Eu estava até conversando com o Pedro Machado, né, que é do Santa Mãe do Iso Alto também, e com o Fernando da Triton Filmes, que também é do Santa Mãe do Iso Alto. Eles estavam falando disso, né, que o pessoal, no começo, pergunta muito de câmeras para ele, assim, talvez para tentar fazer um trabalho similar, né, um trabalho parecido com o que eles fazem. E O Fernando muitas também é youtuber, né? Só pra quem não entendeu. o Fernando tem o canal do YouTube dele e o Pedro tem a página do Facebook, né, que é o Audiovisual Art, que todos nós estamos lá. Que eu tava comentando, né, que eu falei que comecei a participar de alguns grupos de WhatsApp e eu começo a tentar ajudar o pessoal lá com o que eu sei, né, e falei assim, cara, mas a maioria das perguntas é câmera e lente pra mim. Aí os caras falaram pra mim, é a mesma coisa com eles, né, tipo, perguntando de câmera, perguntando de lente, perguntando qual gimbal que usou. Então é uma pergunta muito comum pra quem tá começando, porque os caras querem fazer aquele trabalho, mas não sabem que tem um background muito grande ali, sei lá, da peça de teatro que o Fernando assistiu, do filme que o Pedro, sei lá, assistiu, ou do jogo de futebol que ele fez na semana passada, sabe? Que, tipo, deu ideias. Referências, né? Um livro, né? que Referências, um livro que leu, assim, então o pessoal foca muito, assim, em equipamento, às vezes nem é o equipamento que vai ser o grande tchan, né, que nem o Phil falou, ele faz trabalhos cinematográficos com uma câmerazinha que custa, tipo, R$7.000, né, às vezes, sei lá, pra pessoas que estão fora desse mercado, R$7.000 é muito, mas pra gente que tá dentro do mercado, R$7.000, assim, é o que você gasta numa lentezinha básica, né. Vocês gostam de fazer todas as coisas que vocês fazem? Vocês gostam de filmar, gostam de editar, gostam de produzir ou não? Tem uma coisa que pra vocês é, puta, eu odeio filmar, mas eu tenho que filmar. Meu tesão mesmo tá na ilha de edição. Não, eu adoro filmar, meu tesão é filmar, só que, puta, na hora da ilha eu sofro. Como é que é isso pra vocês? Depende muito do trampo. Às vezes, por exemplo, eu gravo um videoclipe, cara, que eu chego no escritório aqui, eu faço o backup e eu já quero editar aquele trampo na hora. Sabe quando na hora de filmar ali, pô, você conseguiu fazer uma parada muito louca, o cenário tava legal, a luz tava legal, pô, rolou tudo perfeito, e aí eu já quero editar, já quero ver como é que vai ficar aquele trampo. Casamento, por exemplo, eu amo editar um filme, porque aqui na Casamento Infinito, que é a minha empresa de cobertura de casamento, a gente entrega um filme, né, um filmezinho ali com os melhores momentos, e a gente entrega um vídeo da cerimônia. O filme eu amo fazer, né, porque você coloca a sua criatividade ali, né, eu edito com a criatividade, eu uso técnicas ali que eu aprendo, por exemplo, até de cinema, tanto para captar quanto para editar. Então eu acho gostoso ver o resultado final daquilo e eu gosto de editar e eu acho legal. Agora, editar o vídeo da cerimônia é um saco. Aí editar o vídeo da cerimônia eu já não gosto de fazer, sacou? Porque é um negócio chato pra cacete de fazer. Então acho que depende muito do trampo, cara. Evento, por exemplo, eu não gosto de editar. Sempre que eu posso, eu terceirizo a edição
de evento, por exemplo. Mesmo que eu esteja captado, eu tento terceirizar quando o orçamento dá, porque eu não gosto de fazer. Então acho que vai muito do trampo, né, cara? Depende muito do material mesmo, né, cara? Eu ia usar até o mesmo exemplo, casamento, cara, é um negócio que você vai adiando até o último dia, porque é maçante, assim, você editar a cerimônia, é muito tedioso, cara, realmente um trabalho que eu fico esperando não fazer, mas acontece muito disso aí, você grava uma parada, um clipe, um negócio, nossa, eu quero ver isso pronto, cara, eu quero fazer a cor, eu quero já meio que montar, então assim, tu já chega em casa fazendo o backup e já indo direto pra ilha. Então é bem de job pra job. Mas independente do conteúdo, a questão de editar vocês curtem, então, também? Ah, cara, sim, eu acho que é a primária coisa. Inclusive, o Sodré que não tá aqui, ele faz tudo também, tá? Mas ultimamente a gente tem conversado bastante, ele no sentido de, cara, eu quero parar de gravar só pra editar, porque é a parada que eu mais curto fazer. Então, assim, tem todo mundo. Tem gente que odeia editar, só monta o que é básico, porque é necessário por conta do budget, sabe? Do orçamento daquele projeto. Mas a grande maioria gosta de fazer o produto finalizado. A grande vantagem de vocês, quer dizer, talvez não seja uma vantagem, é que vocês não tem como falar mal do cara que filmou na hora da edição, né? Puta que pariu, que câmera ruim, por que ele não foi pra direito? Eu vou te falar, segura tem como esse sim, take, cara. Segura tem esse como take, sim. mano. Porra, porque ele errou o foco aqui, cara? Porque não sei o que. É sempre assim, cara. Independente de quem tá filmando, isso não deixa de existir, não, cara. E eu já trabalhei com o cara que eu gravei o casamento junto com ele. E aí, no final da edição, eu mandei uma planilha de Word que tinha meu nome e o dele. E os erros que a gente fez de gravação, eu falei, cara, no próximo não pode ter isso. Legal. Eu falo porque eu só edito, né? Às vezes eu dirijo alguma coisa, mas enfim, 90% do meu tempo é editando. A gente que edita fica assim, vocês sabem disso também, mas como é o material de vocês, às vezes você já tá mais tranquilo que foi você mesmo que filmou. Mas quando chega um trabalho novo... Você se xinga, né? Se auto-xinga. Tudo bem, mas você já tá mais autoconfiante, você sabe que talvez você tenha errado uma coisa ou outra, mas que o grosso ali você acertou, né? E quando chega trabalho novo pra gente, que a gente não tem a mínima ideia, o cara orça e fala, você edita, você não tem a mínima ideia. Assim, às vezes chegam aquelas coisas que você dá vontade de ligar pro cara e fala, mano, bicho, eu vou pagar um jantar pra você, tá ligado? Não, tipo, agradecer, tá ligado? Você é um ser que não existe. Me dá seu telefone que eu vou te indicar pra tudo que é cliente meu pra filmar, tá ligado? Agora, tem o contrário também, que é o que me dá mais nervoso na vida. É aquele take que você tá vendo e você sabe que o cara vai tremer porque o cara tem dedo de formiga, que eu chamo, né? O cara não aguenta o take ali, tá ligado? Ele tem que apertar a porra do stop antes sabe? Tipo, 3 segundos o cara já dá o stop no take ali, tá ligado? Você queria só mais 3 segundos ali do bagulho e ele pá. Não, queria 10 frames, tava bom. O cara consegue fazer em tipo... Toma ele tacar slow, né? Exatamente, o cliente pode reparar. Se você é cliente, presta atenção no slow no final do take, cara. É batata. E se o cara filma 24, acabou, né, velho? Porque nem slow consegue resolver muito, né? Joga o Twixtor, faz o Optical Flow. Não, aí você fica horas lá tentando resolver, colocando água no feijão, né? Como é que vocês contabilizam essas coisas? Então, assim, você quando vai orçar um trabalho, você tem seu valor de videomaker que já tá ali contabilizado todas as etapas, ou vocês falam, não, isso vai me dar mais trabalho na edição, tem que custar mais caro, ou isso tem porque na diária dá pra você calcular por diária, né? Então, por exemplo, um dia de gravação vai ser um preço. Se o cara quiser que você fique lá editando o clipe dele 3 dias seguidos, uma semana, é por dia que você vai ter que calcular, não vai ter jeito, porque você tem que gastar aquele dia trabalhando. E na edição, como é que é? Vocês calculam a edição meio que vem de brinde ou tem um preço? Acho que é um preço geral, né? Eu procuro precificar de acordo com a complexidade do trabalho. Isso com exceção de clipe, tá? Clipe eu tenho um preço padrão aqui e eu geralmente não mudo ele independente da complexidade do clipe. Se for, a não ser que seja mais de uma diária, sei lá, mas se for uma diária só, não vai mudar o valor independente da complexidade do trampo. A não ser que seja algo muito simples, seja um cliente que não tem grana e tal, aí a gente vai colocando na balança as coisas. É sempre um bando de a não ser, né, cara? Porque realmente, como eu falei, é tudo muito modular. A gente vai criando as coisas de acordo com a necessidade e de acordo com o projeto. Normalmente a gente tem uma tabela básica, assim. Então, por exemplo, você tem uns 3 pacotes de casamento, você tem uns pacotes de videoclipe, a gente cria meio que uns pacotinhos para começar a conversa com o cliente, né? Aí, da onde partir a conversa é que você vai modulando esse valor, né? E vocês conversam entre vocês, assim, tipo, galera, vamos cobrar mais ou menos nessa faixa.
casamento é mais ou menos isso, quando eu terceirizo pro outro a edição é mais ou menos isso que cobra ou não? Não, assim, não para colocar um preço fixo. Isso não. Um preço fixo É pra entender tira como o outro tá dúvida, né? precificando, na verdade, né? por exemplo, eu pedi pro Phil me dar uma ideia de como que eu precificava um trabalho que eu nunca tinha feito, porque eu não tinha noção de tempo que eu ia gastar de captação, não tinha noção de tempo de edição, e ele já tinha feito alguma coisa parecida. Ele falou, cara, cobra isso mais ou menos pra você não sair no prejuízo, né? Então aí já consegui ter uma ideia. Acho que vai muito do momento profissional também que você tá. É muito relativo esse negócio de valor, cara. Tudo dá, porque nem quando você me pediu lá a dica, Adriano, eu consegui te falar ali mais ou menos a média e tal, né? A gente tem, lógico, ali, você tem na cabeça uma média que dá para cobrar para cada trampo, mas você também tem que saber o seu, né? O seu boleto tá chegando aí. Será que compensa você não perder não pegar esse trampo aí? Será que não compensa você baixar um pouquinho mais ali e ir lá fazer para pegar, sacou? Então acho que vai muito de cada cara, né? Essa questão dos valores, como precificar, nunca é um fator só, né, que a gente decide, nunca eu quero receber tanto por mês, ou eu tenho X trabalhos para fazer esse mês, o tempo que eu demando para fazer. A gente pode cobrar por hora, pode cobrar por projeto, pode cobrar por demanda, pode cobrar por cliente, nunca é uma coisa só, normalmente uma junção de fatores, né, que deixa nessa cobrança maior das coisas. É meio que eu tava... know-how, né? Isso. O objetivo é pagar os boletos, né? Também, né, cara? Aqui no Brasil, na verdade, o objetivo é comprar equipamento, porque você vive para trabalhar para comprar equipamento, para você depois atualizar o equipamento e assim vai mantendo as coisas. E pagar o boleto. E pagar o boleto. No fim das contas, são as contas que nos ferram, né? Inclusive, cara, ia ser da hora a gente trocar uma conversa de como vocês fazem para cobrar por edição, né, cara? Rapidinho, não queima a pauta e não fala quanto que você paga. Você vai falar isso pra gente no nosso programa do Santa Mãe do Visual. Olha aí. No nosso crossover! Quem quiser continuar ouvindo essa conversa aqui, vai lá no Santa Mãe do Iso Alto, que o episódio já tá disponível também pra vocês ouvirem. A gente vai continuar batendo um papo aqui, dessa vez entrevistando o Marcelo e o Rafa no nosso podcast. Esse crossover tá melhor que Marvel DC, hein, mano. O bagulho tá pesadão mesmo. Tá pesado, mano. O bagulho aqui pesa, mano. O podcast é muito legal, né, cara? Esse bate-papo informa muito, né? Tanto quem já é da área, quanto quem não é, quem quer entrar. O pessoal da gente da área de edição aprende muito com vocês. Espero que vocês também aprendam ouvindo os nossos e quem tá ouvindo os nossos 2 podcasts. Isso é muito legal, cara. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, por essa postura que a gente também tem de não esconder nada, né, cara? Eu acho que o podcast tá aí, as informações, a gente vive numa era de compartilhamento de informação, essa coisa de segurar a informação, uma coisa muito retrógrada e babaca. Com certeza. Com certeza. Eu acho muito legal, assim, ouvindo o podcast, eu indico aí pra todo mundo do Sala e os ouvintes, ouçam lá o Santa Mãe do Iso Alto, procura aí no iTunes, no Spotify, eles estão em todos os lugares, enfim, dá um Google aí que você acha eles em algum agregador que você usa aí, tem o site deles também, porque vale muito a pena, são conteúdos bons, discussões boas e que informam bastante, né? Então, agradecer, cara, muito, obrigado mesmo, principalmente ao Matheus aí que teve essa ideia, veio entrar em contato com a gente, né? A gente tava ali só monitorando os caras ali, pô, que legal, né? E aí o Matheus rompeu a barreira e falou, galera, vamos conversar. Vamos juntar isso aí. Pode crer, verdade. Não, cara, se eu puder estender um pouquinho, esse pessoal retrógrado, a gente vem de uma época onde profissionais antes de mim, vocês, por exemplo, né, pra você se desenvolver nessa carreira, seja cinema ou pra editar publicidade, trabalhar com produção, né, edição, você tinha que ser do meio, você tinha que nascer no meio, ou você tinha que ter acesso a cursos caros, ou a faculdade, ou essas coisas, e a gente tá vivendo de uma forma onde todo mundo que tem o conhecimento, tem a necessidade, tem o gosto de compartilhar. Então, assim, a minha carreira que veio do subúrbio do Rio de Janeiro e tal, de uma família que não tem nada a ver com isso, não conhece ninguém relacionado a esse tipo de projeto, ela tá sendo construída por conta de materiais dessa forma. Eu falei, eu peguei meu primeiro emprego como editor por conta de coisa que eu aprendi no This Guy Edit, sabe? Eu me diferenciei nesse tipo de emprego porque eu tinha um manejo a mais na hora de entender por trás da montagem e de outras coisas. Então, assim, é uma coisa que vai se abrindo, é uma carreira que vai se abrindo para muitas pessoas novas. E eu, assim como todo mundo que tá aqui, o Fio, vocês mesmo, por conta do sala de edição e tal, tem vontade de trazer cada vez mais pessoas que gostam e que não teriam a chance se não fosse esse tipo de conteúdo, digamos assim, gratuito, sabe?
Deixa eu agradecer o Robson Assis, da Escola Ozzy, né, que vende alguns cursos e tal, que ele fez uma lista com alguns podcasts que falam sobre o audiovisual do Brasil, né? Então tá lá o Santa Mãe do Uso Alto, tá o Sala de Edição, e tem mais 2 outros podcasts lá que são bacana, que eu acho assim, que a gente tem que divulgar o máximo possível, né? Então, até surgiu uma brincadeira quando o Sala de Edição lançou o primeiro episódio, assim, dentro do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, né, do Santa Mãe do Uso Alto. Os caras, é concorrente, não sei o quê. Tipo, na brincadeira mesmo, muito assim. Bom. Mas não é assim, eu acho que quanto mais conteúdo de audiovisual a gente consiga difundir, melhor, porque mais profissionais a gente vai ter, mais conhecimentos profissionais vão ter para tanto instruir os clientes, todo mundo cresce, cara. É uma parada que um vai carregando o outro, assim, tipo, vão todos de montadas, felizes, alegres, contentes, e o solzinho do Teletubbies lá dando um sorrisinho. É menos gente pra você xingar quando estiver na ilha, né, cara? Total. E além dessa questão do conhecimento, a gente vai criando uma rede de contatos também muito legal, né, cara? A gente conheceu vocês. O network é foda, cara. Pois é, a gente conheceu muita gente legal também. O Alfredo Barros, o Doji, muita gente legal, o Felipe Baez. Então a gente vai trazendo as pessoas e vai montando uma rede legal também, né? Não, isso que o Adriano falou é muito legal. A gente viveu isso também aqui no Sala, né? A gente tava... Acho que que nem você falou, né? A gente é fruto dessa geração que precisa aguardar a informação, porque senão o outro vai saber... E acho que o mercado empurra a gente para esse lado também, o capitalismo, né? Eu tenho que fazer antes, o outro não pode saber o que eu tô fazendo, eu tenho que fazer melhor. E o podcast ajudou muito a gente, que a gente entrou com essa cabeça, eu principalmente, né? Acho que falo mais até por mim do que do Marcelo. O Marcelo é um cara mais tranquilo, ele me abriu os olhos para muitas coisas, assim, um cara muito parceiro. E a gente ficou 1 ano ensaiando o podcast, né? Na verdade, Caramba. A gente surgiu... a gente gravou 2, 3 episódios, e aí eu ficava naquela edição, porque o primeiro episódio foi bem complicado e tal. E aí a gente entrou numa leva de trabalho, a gente tinha muita preocupação de manter o podcast no ar, né? Não parar. Então a gente tava esperando um momento, enfim, até que demos um chacoalhão e foi, né? Mas o que aconteceu foi que a gente viu 2 canais surgirem, o do Felipe Baez, que vive falando com a gente aqui, que ele tem um canal no YouTube, e o do Doji, o canal do YouTube também, o Copião Lab. E a minha primeira reação, como fruto dessa coisa toda, foi: puta merda, cara. Os caras fizeram primeiro, tá ligado? Os caras fizeram melhor, os caras estão com um canal no YouTube, pô, aí já deu aquele desânimo, né? E concorrente, não sei o quê. Aí você começa a falar: pô, mas calma lá, não é guerra também. Aí, puta, pra nossa surpresa, o Doji falou no vídeo dele sobre o nosso canal. Eu lembro até hoje que eu falei pro Marcelo, eu falei: cara, o cara comentou da gente, a gente com medo do cara, e o cara super feliz que a gente surgiu. Eu tava conseguindo. Foi do Baby Drive, né? Me desmontou. Ele tava com um canal em vídeo, aí ele falou, aí ele citou: poxa, me sugeriram fazer podcast, mas esses caras já apareceram, então olha que legal, não sei o quê, e foi super parceiro, sabe? E veio acrescentar, foi no muito fim legal. A gente fez episódio com ele, fizemos episódio com o Felipe, e estamos bolando várias coisas com o Felipe, com o Doji, e agora a mesma coisa quando a gente conheceu vocês também. Só que eu já tava, né, já fiquei com menos ciúminho já, quando eu conheci Parece uma vocês. Coisa de TV, né, cara? Porque a TV, ela tem um tempo limitado, ela tem uma grade. A internet não tem isso, sabe? Exatamente. Vem todo mundo tem Exato, esse é o pra fazer ponto. 1000 podcasts sobre audiovisual. Não, e fora isso, cara, por mais que a gente concorresse no mesmo tempo, a gente junto soma muito mais do que separado, Com saca, certeza. cara? É uma questão de... Eu gosto muito isso da podosfera, o Jovem Nerd fala muito isso, né? De que é o Radiofobia lá, o Léo Lopes também, que é um ambiente amigável. Acho que é aquele lance que vocês estavam falando até do grupo de videomakers, né? Eu acho que o grupo no podcast é meio assim também. Tá todo mundo interessado em levar o podcast pra frente, tá todo mundo interessado em divulgar as coisas e ouvir podcast do outro e fazer crossover. É um ambiente solidário, cara. Isso vai de encontro com os meus valores. E assim, de coração, cara, eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast com vocês hoje, assim como eu fiz como a gente fez os outros, e no que a gente puder ajudar vocês também, cara, tamo aí de coração aberto, e deixar aí pros ouvintes, ouçam a nossa entrevista que a gente fez também pro
pro Santa Mãe. A gente tem uma entrevista lá, eu e o Marcelo, lá no Santa Mãe do Iso Alto. E ouçam todos os episódios do Santa Mãe do Iso Alto. Eles têm mais episódios que a gente lá, acho que já estão com 18 já. 18 e 19 com o nosso. Vale muito a pena, galera. Muito legal. Não, eu queria falar também que eu tô muito emocionado de estar aqui. Eu acho que é uma colaboração muito incrível, porque, tipo assim, às vezes eu tô ouvindo aqui você no meio do intervalo, puxando o próximo assunto, e eu lembro de eu ouvindo o programa, sabe? Do jeito que você fala e tal, parece uma coisa muito familiar já. É bizarro, né? O podcast tem isso, né, cara? Eu escuto tanto o Jovem Nerd e o Azaghal que parece que eu sou amigo dos caras. É uma coisa... Tem a vivência com uma eles. coisa bizarra. Eu, o Fio, o Adriano e você, Matheus, já somos brother de anos já. Íntimos. Já tô ligando pra marcar a próxima cervejada aí, cara. Seria com bom, certeza. Hein? Cara, primeira coisa, podcast, melhor mídia, né? Pô, essa mídia é sensacional. foda. Concordo. Somos suspeitos, mas concordamos. Pois é, eu sou apaixonado. E essa interação aqui, cara, puta, não tem nem como falar que não funciona, porque o bagulho funciona muito. E a gente trocando essa ideia aqui, a gente já tá quase 2 horas aqui conversando, e se desse a gente ficava mais, tá ligado? É um papo de bar mesmo, a gente podia tomar uma cerveja e ao mesmo tempo passando informação pra caramba pra galera, sabe? E a gente aprendendo também, porque é aquela velha máxima do professor, né? Às vezes o cara aprende mais ensinando do que ele tava aprendendo quando ele tava aprendendo, total, né? Total. Cara, isso é uma bola de neve que só cresce e todo mundo cresce junto e todo mundo se ajuda. E a galera que tá ouvindo aí, mano, isso aqui a gente faz por paixão, claro, a gente faz por amor, mas dá um trampo pra fazer, então ajuda, divulga, porque... Quanto mais vocês nos ajudarem, mais a gente vai ajudar vocês. E é isso aí, cara. A gente não pode parar e vamos sempre fazer isso aqui, porque não tem nada melhor do que essa troca de ideia aqui, troca de experiência. Isso aqui só faz engrandecer todo mundo. Bom demais. É isso aí, galera. Valeu mais uma vez. Estamos encerrando aí nosso programa. A galera que tá ouvindo aí, deixa mais uma vez aí o convite. Entra lá no Santa Mãe do Iso Alto. Entra no nosso feed também, vê os outros episódios. Vamos compartilhar com os amigos e... A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Valeu um mesmo. Abraço, gente. Eu ia fazer uma introdução de piadinha, mas eu acabei perdendo, né? Podia usar no final aí. Os encerramentos de Jovem Nerd, depende né? se a piada for boa, vamos ver. Mas agora eu já perdi o time, pô. Valendo! Não, era aqui na parada. Agora não tem como. Vai, manda bronca. Ficou com vergonhinha! O videomaker é o cara que entre gravar, editar e publicar, a gente sempre arruma tempo pra tá atrasado. Foi muito boa, foi boa. Depois eu mando pro Rafa as risadas que eu tenho gravadas nossas pra colocar. Boa. Tipo Chaves, né? Igual aquela pasta antiga do Nerdcast, né? Tipo, Blue Hand alto, Blue Hand baixo. Eu tenho isso, cara. Eu tenho de todos os convidados, de todos os participantes, eu vou salvando lá. Deu uma risada, eu já salvo. Você acha que todas as risadas que tem do Santa Mãe do Iso Alto foi realmente dadas? Claro, pô. Claro. Deixa eu acreditar. As nossas até hoje foram todas originais, é por isso que não é tão engraçado. Pois é, a gente temos que fazer uma biblioteca só disso. O cara lá do... O cara do Ozzy lá, até fiquei constrangido, ele falou assim, não, como é que é? Assuntos profundos. Sério, sei lá o que ele falou, eu falei, porra, cara, tô mandando mal, que era pra ser mais descontraído essa porra.